Olá pessoal, então continuando, estávamos vendo as visões deformadas de Pérez, né? Que Pérez apontava, as visões deformadas dos professores. Estávamos na visão de número 5, tá? Então, visão deformada de número 5. Uma visão acumulativa de crescimento linear dos conhecimentos científicos. De acordo com Pérez, esta visão ignora as crises e revoluções científicas. Além disso, é uma interpretação simplificada da transformação dos conhecimentos científicos, deixando de lado o confronto entre teorias rivais, as controvérsias científicas e os complexos processos de mudança conceitual, contribuindo para a mistificação do trabalho científico. Então, como a gente pôde perceber, né, o tio pintou aqui de vermelhinho, empobrece demais o entendimento da matéria, né, o entendimento dos conceitos científicos, quando a gente deixa de lado esse rico processo de controvérsia, né, de discussão, de confronto entre teorias, o debate científico, né? E os complexos processos de mudança conceitual, né? Isso é fundamental para o entendimento dos conceitos. Consequências para a sala de aula, quando isso é deixado de lado, né? Formação de sujeitos que não compreendem o modo pelo qual acontece a transformação dos conhecimentos científicos, né? Sujeitos que acreditam, né, que possuem crenças científicas e não conhecimento científico. Sexta visão, uma visão individualista e elitista da ciência. Neste caso, segundo Pérez, esta visão deformada entende o conhecimento científico como fruto da obra de grandes gênios que trabalham de forma isolada, ignorando o trabalho colaborativo e coletivo da ciência. Consequências para a sala de aula. O aluno normal passa a entender que o trabalho científico é um domínio reservado a minorias especialmente dotadas, transmitindo-se assim expectativas negativas à maioria dos alunos em relação à ciência. Sétima visão deformada que transmite uma imagem descontextualizada, socialmente neutra da ciência. Consequências para a sala de aula. Formação de sujeitos alienados e incapazes de perceber as complexas relações entre a ciência, tecnologia e sociedade, gerando uma imagem deturpada da ciência e dos cientistas, né? Então, se você for lembrar lá no nosso estudo de caso, o conhecimento científico ele não brota do nada, né? Ele está inserido sempre dentro de um contexto. E o contexto muitas vezes propicia o surgimento de novas ideias, né? Então, você vê lá o Dalton, o que o levou a pensar em pesos atômicos, né? Foi todo um contexto, uma situação em que ele estava vivenciando lá com o Henry, né? Lá na empresa de gás, de água gaseificada, e tudo isso muito provavelmente propiciou o surgimento dessas ideias, né? Enfim, isso é só um exemplo daquilo que foi trabalhado no episódio histórico. Assim, né, então Pérez apontou 7 problemas. Assim, Pérez também nos mostra que essas são, em síntese, as 7 grandes visões deformadas que encontramos tratadas na literatura e que são mencionadas como fruto da reflexão e autocrítica dos grupos de professores. É preciso chamar a atenção para o fato de que essas visões deformadas não constituírem uma espécie de 7 pecados capitais, diferentes e autônomos. Antes, pelo contrário, formarão um esquema conceptual relativamente integrado. Parece razoável, por exemplo, que uma visão individualista e elitista da ciência apoie implicitamente a ideia empirista de descoberta e contribua, além do mais, para uma leitura descontextualizada e socialmente neutra da atividade científica.
realizada por gênios solitários. Do mesmo modo, para citar outro exemplo, uma visão rígida, algorítmica e exata da ciência pode reforçar uma interpretação acumulativa e linear do desenvolvimento científico, ignorando as crises, as controvérsias e as revoluções científicas. Então, como podemos ver, o ensino de ciências está passando por dificuldades e as visões deformadas dos docentes é um dos aspectos que corroboram para agravar essa crise, né? Essas dificuldades. Mas qual a relação da história da ciência com essa crise? Acreditamos que a história da ciência pode funcionar como um ótimo remédio para amenizar cada um dos problemas apontados anteriormente, ou seja, as visões deformadas e seus reflexos em sala de aula. Martins nos traz uma discussão bem detalhada a esse respeito. De acordo com ele, o estudo adequado e, portanto, aprofundado de alguns episódios históricos permite compreender, né? Então é curioso, quando a gente vai para o trabalho lá do Roberto Martins e faz uma leitura bem atenta, ele traz muitas coisas interessantes, né? Mas o tio separou aqui 7, né? Justamente as 7 a gente pode considerar como 7 remédios para os 7 problemas apontados anteriormente, tá? Então, só para quem não sabe, o Roberto Martins é um historiador da ciência brasileiro, bastante famoso e importante, tá? Ele nos diz que, em primeiro lugar, que os pesquisadores formulam hipóteses, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Martins nos traz uma discussão bem detalhada a esse respeito. De acordo com ele, o estudo adequado e, portanto, aprofundado de alguns episódios históricos permite compreender que os pesquisadores formulam hipóteses ou conjecturas, têm ideias pré-concebidas ao fazerem suas observações e experimentos. Segundo ponto, que permite compreender, os episódios históricos permitem compreender, que a ciência não é resultado da aplicação de um método científico que permite chegar à verdade. As teorias científicas vão sendo construídas e elas podem chegar a se tornar bem estruturadas e fundamentadas, mas jamais podem ser provadas. O processo científico é extremamente complexo, não é lógico e não segue nenhuma fórmula infalível. Gente, nós vamos dedicar algumas aulas para um entendimento um pouco mais profundo disso, né? Como é que a gente pode entender que uma teoria científica não pode ser provada, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente entender. 3. O processo gradual de formação de teorias, modelos, conceitos, a existência de teorias alternativas, de controvérsias. 4. A natureza da ciência, suas limitações, suas relações com outros domínios. 5. O papel das revoluções que lançam por terra concepções que eram aceitas durante muito tempo, a permanência de dúvidas, mesmo com relação à teoria bem corroboradas, a influência de concepções filosóficas, religiosas e muitos outros aspectos da dinâmica da ciência. 6. Uma visão mais concreta e correta da real natureza da ciência, seus procedimentos e suas limitações, o que contribui para a formação de um espírito crítico e desmitificação do conhecimento científico, sem, no entanto, negar seu valor. A ciência não brota pronta na cabeça de grandes gênios. 7. As interrelações entre ciência, tecnologia e sociedade, mostrando que a ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo influências e influenciando, por sua vez, muitos aspectos da sociedade. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um jeito de plugar esse negócio aqui, porque daqui a pouco acaba a bateria.
Então, para quem quiser voltar ao vídeo e comparar os dizeres do Martins e do Gil Pérez, vocês vão perceber que, né, eles dialogam, né? Então, nesse momento é particularmente interessante notar que Martins, de certa maneira, né, de certa forma, indica que o estudo adequado de episódios históricos pode contribuir como um remédio para amenizar cada um dos problemas apontados por Pérez. Inclusive, o tio numerou de 1 a 7 justamente para você ver, ó, o ponto 1 colocado por Martins, você pode considerar quase como um remédio para o problema número 1 lá apontado por Gil Pérez. Uma leitura atenta comparando os dizeres de ambos nos permite inferir isso. Então, como podemos ver, a aproximação da história da ciência e ensino de ciências é importante porque o ensino de ciências está em crise e a história da ciência pode funcionar como um ótimo remédio para amenizar essa crise. Passaremos então para a segunda questão norteadora das nossas discussões. A segunda questão, para a gente lembrar aqui agora, é como de fato podemos utilizar a história da ciência nas aulas de química no ensino médio e também no ensino superior, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa ter um certo cuidado, né? Mas a gente costuma dizer que é interessante fazer por meio de episódios históricos cuidadosamente construídos, de modo a, por um lado, respeitar os pressupostos básicos e recomendações da historiografia contemporânea, tomando o devido cuidado para não recorrer à pseudo-história e análises anacrônicas. Nós já entendemos um pouquinho o que é isso, tá? Por outro, estar alinhado com os pressupostos básicos da didática, de forma que o episódio não seja desinteressante e incompreensível ao aluno do ensino básico, né, e também superior, respeitando o tempo didático e as particularidades da escola básica com seus problemas estruturais e conjunturais, né? É difícil, a gente sabe que é um tipo de atividade complicada, porque exige pensamento, reflexão, entendimento, leitura, né? E para isso a gente muitas vezes precisa de alunos maduros, né? Não é fácil fazer esse tipo de atividade, mas é um exercício bastante interessante. Mas quantos episódios seriam adequados, né? Então a ideia agora é a gente discutir como de fato podemos utilizar a história da ciência em sala de aula. Então a gente viu lá atrás que talvez seja interessante utilizar como estratégia o uso, né, de episódios históricos aprofundados. Mas a questão é, mas quantos episódios seriam adequados? Não acreditamos na proposta integrada que recomenda a perspectiva histórica como linha condutora de todo o conteúdo científico a ser trabalhado. De acordo com essa visão, cada conceito deveria ser tratado de acordo com suas origens e transformações. Concordamos com Martins, que acredita que a história da ciência não pode substituir um ensino comum de ciência, mas pode complementá-lo de várias formas. Assim, talvez seja interessante pensar a história da ciência como uma estratégia didática que complemente outras abordagens na aprendizagem de conteúdos científicos. Existem pessoas, trabalhos acadêmicos que acreditam que talvez seja interessante utilizar a história da ciência como perspectiva condutora do conteúdo científico a ser trabalhado. Então eles entendem que todo o conteúdo científico deveria ter todo um trabalho histórico por detrás. Opa, tá vivo. A gente não acredita nesse tipo de linha de pensamento. A gente concorda com Martins que talvez seja interessante utilizar a história da ciência como uma estratégia complementar, né? Muito bem.
Nesse sentido, acreditamos que seria adequado o uso de alguns episódios durante o ensino médio, ou até mesmo no ensino superior, de modo que cada professor possa adaptar essa quantidade segundo sua conveniência e realidade de trabalho, pensando sempre em suas preferências pessoais, né, as preferências pessoais do professor, perfil do aluno e da sala de aula, né? É complicado você aplicar um tipo de atividade dessa que exige reflexão, pensamento, né? Você vê lá o debate do Dalton com o Avogadro, né? com Gay-Lussac, aliás, né? Um debate duro, difícil de entender. Você trabalhar esse tipo de proposta com alunos imaturos, muito imaturos, não sei até que ponto é interessante, né? Então é preciso sim considerar o perfil do aluno, o perfil da sala de aula, né? A proposta pedagógica da escola, não é? Tem escola que a prioridade é quantidade de conteúdo, né? Aqueles sistemas apostilados com aula modular, onde você praticamente dá aula com a faca no pescoço, com a faca na barriga, te empurrando com conteúdo, né? Você tem que sentar o conteúdo no aluno. Até que ponto você consegue inserir história da ciência nesse tipo de escola? Você não consegue, até consegue, né? Então, dá lá quando você está dando estequiometria para pensar um pouquinho como é que o Dalton determinou os pesos dos átomos, como é que... Dá para perder lá uns 10, 15 minutinhos na aula, mas não muito mais do que isso, né? A gente gastou algumas horas, se você for contar ali todos os vídeos que o tio postou nas últimas 2 semanas, algumas horas para tentar entender o porquê que a fórmula da água é H2O, né? Então esse é um processo difícil, complicado, não é simples, tá? Então é preciso sim se considerar esses pontos. E quais episódios poderíamos trabalhar, né? Então a gente acredita, vamos voltar lá quantos episódios seriam adequados? 1, 2, 3 por ano, né? Eu acho que seria bem adequado. Mas sempre pensando nessas possibilidades aqui, né? Nessas variáveis. Não tem uma resposta pronta. Segunda questão, quais episódios poderíamos trabalhar? A escolha de cada episódio a ser trabalhado depende dos objetivos que se quer atingir. O uso da história da ciência como estratégia didática pode ter 2 objetivos principais. O primeiro é ensinar conceitos científicos e o segundo é ensinar aspectos da natureza da ciência. O episódio que eu trouxe para a gente, o objetivo principal era ensinar conceitos científicos, né? Ensinar o porquê que como é que a gente chegou às conclusões que a gente tem hoje a respeito da estrutura da matéria. Né, que a molécula dos gases, né, as moléculas dos gases são diatômicas, enfim, dos gases simples, tá? De modo geral. Claro que tem muitas exceções, tá? Mas também dá pra gente, a partir daquele episódio que o tio trouxe, ensinar aspectos da natureza da ciência. Muito bem, caso o objetivo seja ensinar conceitos científicos, consideramos que um critério interessante para selecionarmos os episódios de História da Química seria usar a ideia de conceitos estruturantes, de Galhardi. De acordo com ele, os conceitos estruturantes são aqueles que permitiram a transformação de uma ciência, a elaboração de novas teorias, a utilização de novos métodos e novos instrumentos conceituais. Nessa perspectiva, os conceitos estruturantes são conceitos-chave, ou seja, concepções que formam o alicerce e dão a sustentação conceitual para as ciências de hoje. Olhando para a química moderna, podemos identificar alguns conceitos estruturantes. Eles são
átomo, molécula, mol, reação química, mistura, enfim. Assim, podemos usar em sala de aula episódios de história da química que tratam da gênese desses conceitos, das muitas concepções e discussões que se sucederam nos diferentes contextos e das transformações conceituais ocorridas ao longo do tempo, né? Então, o que a gente tentou fazer aqui, no nosso episódio histórico, foi entender a gênese dessas ideias de que a molécula é H2, ou O2, H2O, né? E tentou entender a transformação conceitual ocorrida ao longo do tempo, né? A gente viu que a penetração dessas ideias no começo não foi boa, isso demorou muito tempo para acontecer, mais de 100 anos. Portanto, talvez não seja interessante usar qualquer episódio de história da química no ensino, mas sim episódios que tratam de alguma maneira de conceitos estruturantes em química. O presente trabalho utilizou a noção de conceitos estruturantes como critério de escolha do episódio histórico desenvolvido. Já quando o objetivo for ensinar aspectos da natureza da ciência, o professor deve escolher episódios que forneçam os elementos para a discussão. Os principais são: a observação inicial não é possível sem ideias pré-existentes. Esses daqui são aspectos da natureza da ciência que a gente deve pensar quando olha para um episódio histórico. Eu não vou aprofundar isso porque a gente vai trabalhar isso mais à frente, tá? Segundo, a natureza não apresenta evidências suficientes para que seja interpretada sem ambiguidades. Terceiro, as teorias científicas não são induções, mas hipóteses imaginadas pelos cientistas e necessariamente vão além das observações. Gente, isso é muito forte, hein? Olha, o que o tio provou para vocês com o episódio histórico? A gente provou que a molécula diatômica é uma criação intelectual, é uma criação imaginada, né? Nós não tínhamos na época nenhum microscópio, né? Nenhum equipamento que conseguisse enxergar essas moléculas diatômicas, tá? Acho que nem hoje a gente tem. Os equipamentos que a gente tem, se eu não estou enganado, eles conseguem enxergar, né? Enxergar átomos grandes, moléculas pequenininhas, assim, eu acho que tenho quase certeza que não enxergam nada. As teorias científicas não podem ser provadas, isso mais à frente a gente vai trabalhar, tá? O conhecimento científico não é estático e convergente, mas mutável e aberto, né? Esses são aspectos da natureza da ciência, né? A ciência, ela tem uma natureza, né? Ela tem características muito particulares, né? Esses são aspectos que a história e a filosofia da ciência perceberam ao longo do tempo, que essas são características da ciência. O treino é um componente essencial para compreender a ciência. O raciocínio científico é influenciado por fatores sociais, morais, espirituais e culturais. E é mesmo, né? Nós vimos lá que a situação de estar ali socialmente dentro de um ambiente onde, em contato com William Henry, né, propiciou o surgimento de ideias científicas em Dalton. Os cientistas não elaboram deduções incontestáveis, mas fazem julgamentos complexos. Desacordo sempre é possível, tá? O presente trabalho procura trazer alguns elementos da natureza da ciência para que possa ser discutido em sala de aula. Então, o nosso trabalho não contempla todos, nem é para fazer isso, né? Mas algumas coisas dá para a gente pensar. Mas enfim. E como trabalhar esses episódios em sala de aula, né? Como de fato trabalhar esses episódios em sala? Acreditamos que duas estratégias pedagógicas são interessantes para a inserção de episódios de história da química em sala de aula. Em primeiro lugar,
a partir de um bom material de história da ciência, artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, o professor monta a sua aula teórica com os slides. A outra estratégia interessante é disponibilizar o material de história da ciência para que o aluno possa ler em sala de aula e posteriormente o professor possa conduzir a discussão. Então, na aula da semana passada e dessa semana, nós fizemos assim, a partir de bons materiais, eu montei a aula teórica com slides. Para a próxima semana, a gente vai usar outra estratégia, que eu vou disponibilizar para a aula de hoje, para a aula da semana, né? Você vai ler agora para essa semana, para a semana que vem a gente discutir. Eu vou disponibilizar um material de história da ciência, né? Vocês vão ler e depois eu vou discutir. Eu vou montar um vídeo para discutir, como se estivesse dentro de sala de aula, ok? É bom lembrar que, na medida do possível, nas duas estratégias de trabalho, é interessante que o professor, a partir do episódio histórico, evidencie o processo de construção do conceito estruturante, além de elementos sobre a natureza da ciência. Tá? Então, é importante mostrar o processo de construção de ideias. Tá? O que a história da ciência estuda? Ela estuda processos, né? Processos químicos? Não, processos de construção de ideias. É isso que a história da ciência estuda. Né? Qual que é um dos grandes problemas do estudo da química? Né? É muito diferente na química aquilo que eu consigo ver e aquilo que a química prediz. Né? Então, o que eu vejo quando eu olho para um copo com água? Eu vejo um copo com líquido transparente, mas a química prediz que ali tem uma molécula que tem 2 hidrogênios, 1 oxigênio, existe um ângulo de 100 e poucos graus entre essas moléculas, né? Então existe um grande abismo entre aquilo que eu vejo, sinto, né? Cheiro, e aquilo que a química prediz. E a história da ciência é muito legal porque ela minimiza esse abismo, né? É muito interessante. Bom,